E esse crescimento da produção ele está também crescendo. Agora, quando verificamos a área de plantação, considerando a questão, por exemplo, várias questões, por exemplo, da alteração climática mundial, desertificação, exaustão dos recursos hídricos. Então, podemos ver que a área cultivável está em termos horizontais. Dentro dessa situação, em relação ao aumento do preço, para manter a segurança alimentar para o seu próprio país, recebendo esse aumento dos preços dos cereais, alguns países que exportam os cereais estão agora fazendo as restrições para a exportação. Aqui está mostrando a situação das limitações, regulamentações para a exportação. São os países que estão colocando maior taxa de exportação, proibição de exportação e marcar uma quantidade para a exportação. Dentro das regulamentações para as exportações, isso é pela preocupação de não criar problemas alimentares de suprimento do seu próprio país. Mas esta influência que vai dar para o preço internacional vai ser muito grande. Assim, é necessário estabelecer uma regra internacional para fazer o controle, para não aumentar drasticamente o preço da exportação. E também com essa subida de preço de alimentar em várias localidades do mundo, está acontecendo a ansiedade, aumentando a ansiedade, preocupação por causa do alto preço de alimentares, assim tomando forma de tumultos. Especialmente na África estão acontecendo tumultos. Isso aqui está escrito Sub-Saara, que é o parte oeste da África, que nós aumentamos esse mapa. Então, que realmente a ansiedade social está aumentando. Sub-Saara, África, que é abaixo da Sub-Saara, 2/3 de mão de obra estão trabalhando na área agrícola. Mas a produtividade agrícola é bem baixa, então a produção está estagnando. E por isso, a autossuficiência de grãos também está baixa, e assim que está aumentando a importação de arroz. Esta situação está nos bastidores desses tumultos. Então, com essa situação, que entrando este ano, esse problema, essa questão está sendo tratado nos fóruns internacionais. Primeiro, este ano, o final de maio, foi realizado em Yokohama, aqui no Japão, a 4ª Conferência para o Desenvolvimento da África, que chama TICAD-4. E também depois, mês de junho, que foi realizada uma reunião de alto nível na FAO, em Roma, da Itália. E no mês de essas ocasiões que foram discutidos sobre a questão de alto preço de comidas, alimentos. Especialmente problemas de África que foram focalizados. E isso que levou para o mês de julho, que foi realizada a reunião de G8 na norte do Japão, Hokkaido, Tohoku, a reunião de cúpula de Tohoku. E nessa ocasião que foi reconhecida a necessidade de tomar medidas de curto prazo e de médio e longo prazo.
Então, que tiveram uma consciência comum sobre a necessidade de tomar medidas. Então, como curto prazo, que precisa dar efeito rápido, então ajuda de emergência de alimentos para os países em desenvolvimento e também que dar apoio financeiro para órgãos internacionais e também que fazer regras de que não fazer assim controle de exportação. E também, do ponto de vista de médio e longo prazo, e sobre a educação, que aumentar a produção alimentar no âmbito mundial, e também que para a segurança alimentar precisa atender à necessidade de segurança alimentar que precisa tomar essas medidas. Este que biocombustível milhos ou não ter a competitividade com a produção de alimentos e que biocombustível a partir de celulose e não comidas. E também sobre demanda e fornecimento, que analisando demanda e fornecimento de alimentos, que promover cooperação internacional, coletando e analisando os dados sobre a demanda. E também que precisa evitar a mudança, a influência por causa da mudança de preços de alimentos. Então, essa ajuda. Então, no Japão também que a assistência de emergência de alimentos, incluindo arroz, e também fazer regras de controle de exportação, e também para os países que dar uma cooperação para fortalecimento de produtividade agrícola, incluindo a espécie que chama nerica, espécie de arroz nerica. Estamos desenvolvendo essa espécie de arroz e difusão desse arroz na África. E assim, aquela região subsaara e que aumentar a produção de arroz dessa espécie de arroz. Para isso, o Japão está fazendo uma cooperação. E para isso, nós estamos dedicando nossa assistência oficial de desenvolvimento para esse fim. Então, que é necessário aumentar a produção de alimentar no âmbito mundial, e para isso que precisa se aumentar investimento público e investimento privado. A seguir, que esta no esquema da ODA, que chama nossa cooperação para o desenvolvimento, a assistência oficial de desenvolvimento. Então, para elevar produtividade na África ou resolução dos problemas de pobreza nos Áfricas e nos outros países em desenvolvimento, que é necessário dar uma cooperação uma cooperação de desenvolvimento de agricultura e também para o desenvolvimento sustentável da agricultura nos países em desenvolvimento. Então, o Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui no Japão e também o JICA, que estão organizando essa assistência, e nosso Ministério de Agricultura também centralizando mais na cooperação técnica e financeira, e que nós estamos fazendo uma cooperação também na área de formação de recursos humanos, na área de desenvolvimento de estudos agrícolas e desenvolvimento de tecnologia. Então, esta parte que é o Fundo de Assistência Financeira e também de dar um curso de estudo